Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor, né? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu quero te convidar para assistir até o final e no final você compartilha, você se inscreva, você deixa seu comentário, nos ajude, né, a propagar a palavra do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero estar falando sobre uma mulher, Ruth, uma mulher que tem uma história muito linda na Bíblia. E eu creio que muitos conhecem a história de Ruth, mas eu quero só contar um pouquinho sobre a vida de Ruth, que ela era uma mulher moabita e ela foi nora de Noemi. Noemi, ela morava ali em Belém de Judá, juntamente com seu marido e seus 2 filhos. E houve uma seca, houve fome naquela terra, houve uma crise muito grande. Então Elimeleque achou por bem pegar a sua família e sair da cidade de Belém e ir para a cidade de Moabe, né? Um lugar ali que talvez tinha fartura, porque era um lugar idólatra, né? Um lugar de prostituição, era uma terra amaldiçoada por Deus. E eles achou por bem ir para aquele lugar. Olha a situação de Elimeleque, que ele colocou a família dele. Ele saiu de Belém de Judá e foi para a terra de Moabe. Eu creio que ele não pediu orientação de Deus, ele não esperou Deus responder, ele simplesmente pegou sua família e foi para Moabe. Ele tomou uma decisão precipitada. E aquele lugar foi um lugar de tragédia, lugar de dores para Noemi e para sua família. Mas o Senhor aqui, ele preparou para os filhos de Noemi mulheres moabitas, né? Eles se casaram com as moabitas. Só que tinha uma que eu creio que Deus tinha um plano, tinha um propósito na vida de uma delas, que era Ruth. E quando morreu os maridos delas, morreu o marido de Noemi, Noemi ficou sozinha. Noemi falou para que elas voltassem para sua casa, para com sua mãe, para sua família, e elas, né, choraram, se abraçaram, mas ficaram ali com Noemi. Mas chegou um certo caminho, numa certa distância, elas foram com Noemi. Noemi falou assim: volta para a sua família. Aí Orfa, ela voltou para trás, né? Voltou para a família dela. Só que Ruth, ela falou: não me insta, não me insista, não insista, porque eu não vou voltar, eu vou contigo. Por onde tu andares, andarei eu, né? Aonde tu ficares, ficarei eu. Isso foi a palavra de Ruth, porque Ruth, ela tinha conhecido Deus de Israel, Deus de Noemi, porque ela falou: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é meu povo. Então Ruth, ela se apegou tanto com a sua sogra, ela se apegou tanto com Noemi, que ela não quis se separar de Noemi. Ela não quis, porque o amor dela, a amizade que ela tinha com Noemi. Noemi ensinou para ela, Noemi, eu creio que ela deu bons testemunhos, falava da palavra de Deus. Então Ruth, ela começou a conhecer a Deus através de Noemi, e Deus trabalhou no coração de Ruth. Então ela não quis se separar de Noemi. Então a palavra vai nos dizer, depois que morreram, né, ambos os filhos, ficando assim esta mulher desamparada dos 2 filhos de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Então ela estava em Moabe e ela viu ali que a cidade de Belém, Deus tinha abençoado, tinha passado a crise. Aí ela se levantou e disse: eu vou voltar para minha terra. Então ela quis voltar para a terra, estava amargurada, estava triste, solitária, porque perdeu o marido e os 2 filhos. Só que aí Ruth foi com ela, voltou com ela para a cidade de Belém, por causa do propósito que Deus tinha na vida de Ruth, né? Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às 2 noras:
Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com o defunto e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. Então Noemi estava desejando para elas que elas tivessem, né, sorte, que elas pudessem ser abençoadas, casar de novo, arrumar um novo marido. Aí Ofra, ela voltou para trás, mas Ruth não voltou. Então elas ficaram, Noemi ficou junto com Ruth. Ruth voltou com Noemi para a cidade de Belém. E Deus abençoou Noemi. Noemi chegou com Mara lá, Mara estava amargurada. Antes dela, Noemi chegou amargurada. E ela disse, não me chames mais Noemi, me chame Mara, porque o meu coração está amargurado, porque ela viu o sofrimento que ela passou, as percas que ela teve, mas a culpa talvez não foi dela, porque o marido dela a levou para essa situação. Ele quis fugir da crise, tomou uma decisão precipitada, levou a família e foi só perda. Então, muitas das vezes, quando nós tomamos uma decisão precipitada, não oramos a Deus, não esperamos Deus responder, acontece coisas que a gente vai a lugares que não pode, que não é da vontade de Deus. Muitas das vezes nós temos que enfrentar as crises, sim. Vem a crise, vem o desemprego, vem a fome, vem a enfermidade, não tem como fugir. Elimeleque, ele quis fugir daquela crise, de uma cidade indo para outra. Mas Deus não se agrada daquele que foge. Então nós temos que enfrentar a crise. Vem a crise, mas Deus ele nos guarda. Ele guarda aquele que é dele, ele ajuda, então ele não vai deixar passar falta, passar necessidade. Então ali o marido de Noemi, ele tomou uma decisão bem precipitada e ali pagou um alto preço, né? Ele perdeu a vida e seus filhos também, e Noemi ficou amargurada e voltou para casa, para trás, né? Para a terra dela. Mas Deus tinha um plano na vida de Noemi, na vida de Ruth, porque Ruth, ela foi trabalhar. Ela quis trabalhar para ajudar a sogra dela. Porque Ruth, ela tinha feito uma amizade muito grande com a sua sogra. Ela tinha um amor, um carinho muito grande. Então aqui vai dizer que Ruth, ela foi mãe de Obed, avô do rei Davi. Ruth era natural de Moabe e casou-se com Malom, um dos filhos de Noemi. Mas quando os filhos de Noemi morreram, ela resolveu retornar a Belém. Ruth a acompanhou. E em Belém, Ruth foi trabalhar nos campos de Boaz, fazendeiro da família do marido de Noemi, Elimeleque. Boaz resgatou a Ruth, praticando assim a lei do levirato, para que o nome de Malom tivesse descendência. Porque a preocupação de Noemi foi falar para Ruth, porque eu não tenho mais filhos, eu sou velha, mesmo eu não tenho marido, mesmo que eu arrume um marido agora, como que eu tenho um filho, né? Vocês não vão poder esperar esse filho para se casar, então vocês vão e se casem. Mas Ruth falou assim, não, eu não volto atrás, eu vou ficar contigo. E ela foi fiel. Ela foi uma amiga fiel, porque ela foi com Noemi, acompanhou Noemi, e ela foi trabalhar para cuidar de Noemi. E ela falou, aonde tu morrer, né? Eu também quero estar ali. Mesmo se você morrer, eu quero estar do seu lado. Olha que amor que ela teve para com a sua sogra. Porque a sogra, com certeza, também tratava ela com muito carinho, com muito respeito. É o que precisamos, né? E ali ela foi trabalhar na fazenda ali na lavoura ali de Boaz, no rabisco. Ela só foi lá para pegar os rabiscos, enquanto o povo estava ali recolhendo as espigas, recolhendo ali aquele alimento, o que caía no chão era direito dela, porque ela era uma estrangeira e ela estava ali, era direito, era uma lei, né, que todo estrangeiro podia comer do resto, o que sobrasse, quer dizer, o que caía
do chão, ela podia sobreviver com aquilo. E foi o que Ruth fez. Ela não teve vergonha, né? Ela não teve orgulho, ela foi humilde e foi lá trabalhar, que era a única coisa que ela poderia fazer. E trabalhando ali naquele lugar, se humilhando humildemente e obediente à sua sogra, que a sua sogra instruiu ela, e ela foi lá. E quando Boaz viu, Boaz se apaixonou pelo Ruth e tomou-a em casamento. E Ruth se casou com Boaz, e dele nasceu Obed, do clã do rei Davi, ancestral de Jesus. Olha que coisa linda, que história linda, porque ela foi, casou com Boaz, teve seu filho, o nome de Malom não ficou esquecido, mas entrou para a linhagem de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, descendente de Ruth. Que coisa linda, maravilhosa. Então vale a pena nós sermos obedientes, ser humilde, ser leal. Um conselho para as noras, né? As noras que têm a sua sogra, trate bem a sua sogra. A sogra, trate bem a sua nora, porque nós não sabemos qual é o plano de Deus lá na frente. Nós não sabemos qual é o futuro. Então nós temos que tratar bem, como se fosse uma estrangeira, que nem Ruth era uma estrangeira, mas ela ficou ali prestando atenção em Noemi, nas conversas, nas palavras. Ela foi atenciosa e ela deixou que a palavra entrasse no coração dela. E a palavra de Deus entrou no coração de Ruth. E ali ela foi abençoada. Então ela tomou uma decisão certa. Então, mulheres, tome uma decisão certa. Tome uma decisão certa. Se você tem ouvido falar de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, mas você não conhece Ele, você não aceitou a Ele, você não caminha com Ele, mas você conhece alguém que testifica de Jesus Cristo, você conhece alguém que fala da palavra, então ouve o conselho dos mais velhos, né? Porque Noemi era mais velha que Ruth. Então, Ruth, ela ficou ali, ouvindo os conselhos, e ela creu no Deus de Israel, ela creu que Deus poderia fazer um milagre também na vida dela, porque ela não queria voltar lá para os seus parentes, porque ela era ali, segundo as histórias, segundo os historiadores, ela era sacerdotisa ali no templo, né, de Baal, ali um lugar idólatra, onde ofereciam-se sacrifícios, e ela estava ali se preparando para ser uma sacerdotisa de Baal. Então ela viu a diferença entre servir um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus de milagre, e ela decidiu no coração dela seguir esse Deus. Então que nós possamos tomar uma decisão certa. Ruth tomou uma decisão certa. Ela foi leal à sua sogra e Deus a abençoou. Tomou a decisão certa. Então o conselho meu para cada uma nessa noite, nessa tarde, nesta manhã ou nesta madrugada, tome uma decisão certa. Seja leal com aqueles que estão do seu lado. Seja leal, porque com certeza Deus, ele vai abençoar, né? Louvado seja Deus. Deus, ele abençoa aquele que é leal, que é justo e que é sincero e que anda na justiça e que toma decisões acertadas. Elimeleque tomou uma decisão errada quando ele foi para Moabe, mas Ruth tomou a decisão certa quando ela veio com a sua sogra e foi para Belém, Belém de Judá. Então, meus amores, guarda esta palavra no seu coração, medita nesta palavra, seja leal e tome uma decisão. Pense, ore, busque ao Senhor, espera o Senhor responder a sua oração, para que você venha ser abençoada. Amém? Deus abençoe, beijo no coração, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus.